Curioso é que a Bíblia mostra que a guarda do sábado é um princípio universal. E eu vou mostrar para você o porquê. Antes, deixa eu reforçar para você a ideia de que quando o sábado foi dado para Israel juntamente com os outros 9 mandamentos, foi dado não para que só Israel guardasse o sábado, só Israel guardasse os outros 9 mandamentos. Foi dado porque Israel tinha uma missão especial: levarem a verdade de Deus, o conhecimento do verdadeiro Deus, o evangelho para aqueles que não o conheciam, o Criador. E em 1 Pedro 2,9, né, o apóstolo Pedro escreve algo muito importante, no qual ele se baseia obviamente em Êxodo 19. Tá? Em 1 Pedro 2, vou ler aqui para nós, o versículo 9 diz assim: vós, porém, a mesma coisa que Deus tinha dito ao israelita, agora é Pedro dizendo para a igreja cristã, tá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que coisa bonita esse texto? Diz que nós somos uma raça eleita, somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E por que ele nos tornou exclusivos? Não para sermos exclusivistas, mas para proclamarmos as virtudes de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o propósito de Deus para com Israel é o mesmo propósito para com a igreja. Reunir um grupo de pessoas para que preguem o evangelho, para que levem o conhecimento de Deus. Então esta separação entre Israel e a igreja não existe. A igreja é uma continuidade de Israel. E por que o sábado se torna então universal? Vamos ler aqui Êxodo capítulo 23, verso 12. Existem outras razões, mas eu não vou dar todas elas agora. Mas Êxodo 23, verso 12 diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Por que o mandamento do sábado não era só para o israelita? Era o princípio universal. Porque Deus queria que o israelita, os animais e até os forasteiros, servos, observassem esse dia. Então o sábado nunca foi dado só para Israel. Ele foi dado sim para Israel, transmiti-lo, bem como os demais mandamentos, bem como o evangelho em símbolos, às outras pessoas. Isaías 56, 1 a 8 também mostra essa verdade, né, de que o sábado foi dado para todos. Então Deus tinha uma preocupação aqui, que os animais descansassem, que os empregados descansassem e que os forasteiros, os que não faziam parte do povo de Israel, também descansassem. Então esse texto de Êxodo 23, 12, juntamente com Gênesis 2, 2 e 3, onde Deus abençoa e santifica o sábado, dando à humanidade, associado ao texto de Marcos 2, 27, onde onde diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com isso nós vemos a universalidade do sábado, a universalidade do mandamento. Realmente, querido internauta, o mandamento ele não foi abolido. A Bíblia realmente não ensina esta prática. E quando Deus pedia
para que os servos e os animais descansassem, com a doutrina do sábado, Deus estava os ensinando a não abusarem, tanto dos animais quanto dos demais seres humanos. A não oprimirem aos animais, nem aos demais seres humanos. Então, por isso que o sábado é importante. Ele nos ensina muitas lições, de acordo com a palavra de Deus. Um outro detalhe da nossa lição é que ela nos apresenta que o sábado é um dia de honrarmos o sábado para Deus, não é? Fazendo o bem ao próximo. Essa até é uma das 11 dicas que eu vou dar no final sobre a guarda do sábado. Mas por que eu quero estudar isso com você? Porque você sabe, existiram muitas discussões entre Jesus e os fariseus sobre o sábado. O que acontece é que muitos irmãos confundem, pensando que Cristo disputava sobre a guarda ou não a guarda do sábado. Enquanto ele estava disputando é sobre a maneira de guardar o sábado. Se você tiver esta compreensão, nenhum dos textos em que Jesus tem um embate com os fariseus será um problema para você. Você vai perceber que em todos esses textos, Cristo não questiona a eternidade do sábado, Cristo não questiona a permanência e a observância do quarto mandamento. Ele questiona o fanatismo em torno do mandamento que foi criado pelos líderes da época, com suas tradições humanas. E em Mateus 12, nós vemos um desses exemplos, né? Jesus, no dia de sábado, sai com seus discípulos, eles passam pelas searas e pegam espigas para comer. E os fariseus interpretam aquilo como uma colheita, como se trabalhar para colher no sábado. E Cristo reinterpreta, mostrando que aquilo ali não é uma transgressão do sábado, não é um trabalho de colheita. Eles estavam simplesmente matando a fome. Assim como você e eu, se estivermos com fome e durante o sábado passarmos por uma árvore que tem bons frutos, né, o dono nos autorizando, nós podemos comer daquele fruto perfeitamente. Não é pecado fazer isso no sábado, mas eles haviam fanatizado o sábado. E Cristo desenvolve a sua argumentação em Mateus 12 para mostrar que o sábado continuava sendo válido, mas não da forma como eles queriam que o sábado fosse guardado. E aí, no verso 8, Cristo se apresenta como o Senhor do sábado. Ou seja, sendo o Senhor do sábado, ele sabe melhor do que ninguém como se guarda o sábado. Não é Senhor do sábado para aboli-lo, né? Não teria lógica Jesus, o eterno Jesus, o divino Jesus, ser Senhor de um dia abolido. Não tem lógica. Ele é o Senhor do sábado, é o Senhor de um dia que continua em vigor e que, portanto, ele, melhor do que ninguém, sabe como esse dia deve ser guardado. E uma das coisas que Cristo disse que é lícita de fazer aos sábados é o bem ao próximo e até mesmo aos animais. Isso está em Mateus 12:12, no contexto em que ele tem mais uma discussão com os fariseus sobre a guarda do sábado, agora sobre o curar ou não alguém no sábado. E em Mateus 12:12 Jesus diz assim: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Veja, ele não disse é lícito nos sábados trabalhar, não. É lícito no sábado fazer o bem, ou seja, é lícito, é de acordo com a lei, fazer o bem nos sábados. Então, quando Cristo cura uma pessoa no sábado que tinha uma mão ressequida, ele estava em harmonia com o princípio do sábado. É isso que ele está dizendo aqui. Estava em harmonia com o mandamento como foi dado por Deus. É um dia para aliviar o sofrimento do próximo. E você e eu podemos aproveitar o sábado para visitarmos alguém no hospital, visitarmos um orfanato, visitarmos um lar de velhinhos, para prestarmos algum socorro a essas pessoas, visitarmos os encarcerados, né? Prestarmos algum socorro a essas pessoas que necessitam, obviamente, de ajuda. Então, o sábado é um dia para se realizar o bem no sábado. É um dia
para exaltarmos esse dia como um memorial do Deus Criador, um memorial da redenção, mas também um lembrete de que há pessoas em condições piores do que as nossas e que por isso devemos parar de pensar apenas em nós mesmos e pensar um pouco mais nos outros. É isso que o sábado nos ensina.